Boa noite a todos. Hoje vamos falar de um dos conceitos mais sofisticados e, ao mesmo tempo, mais mal interpretados da psicanálise lacaniana: o sujeito suposto saber, também conhecido pela sigla SSS. Esse conceito não é apenas teórico, ele atravessa a clínica inteira. Ele explica por que alguém se senta diante de um analista, explica por que a palavra circula e explica por que aquele que procura ajuda acredita que o outro sabe algo sobre ele, mesmo que o analista não saiba. Porque aqui está o ponto fundamental: o analista não sabe, mas o analisando acredita que ele sabe, e é essa crença que move a análise. O que Lacan chamou de sujeito suposto saber. Quando Lacan fala do sujeito suposto saber, SSS, ele não está falando de um saber real, técnico ou intelectual que o analista possui. Ele está falando de um efeito da transferência, um lugar simbólico que o analisando cria e deposita no analista. É importante repetir isso: o analista não sabe, ele ocupa um lugar onde o saber é suposto. Assim, o sujeito entra no consultório. Algo acontece de forma quase automática, uma suposição, uma aposta, uma transferência de saber. Lacan formula isso assim: a transferência é a colocação do saber no outro. Esse outro é o analista, não é o Alan pessoa, não é o profissional com diploma, não é o indivíduo biográfico. É o lugar que você passa a ocupar na estrutura discursiva do analisando. O que o analisando supõe que o analista sabe? Ele supõe que o analista sabe algo sobre o enigma de seu sintoma, a lógica de sua dor, a história oculta de seus traumas, a repetição que o prende, a verdade que ele mesmo não consegue ouvir, o desejo que ele evita ou nega. É como se dissesse: eu sofro disso que nem eu entendo. Talvez ele saiba. Essa suposição funda a possibilidade da análise. Por que isso é tão importante? Sem o SSS, não existe análise. Sem o SSS, existe conversa, aconselhamento, amizade, mas não transferência. O sujeito suposto saber é o motor do processo analítico. Ele cria a tensão necessária para que o sujeito fale, associe, retorne à sua história e, no caminho, encontre suas próprias respostas. Mas não se engane, o analista não é o detentor do saber. Lacan dizia que o saber está no próprio discurso do analisando. O analista apenas sustenta o lugar onde esse saber pode emergir. Exemplo clínico: uma paciente me diz: Alan, eu sei que você entende o que eu não consigo entender. Ela supõe um saber em mim, um saber que eu não tenho, mas é esse gesto simbólico que faz com que ela fale, que ela vá fundo, que algo se depole da repetição. A interpretação não é o analista dizendo o que o paciente não sabe, é a palavra certa no ponto certo, capaz de fazer o sujeito se ver de outro modo. No caso dessa paciente, um silêncio meu deslocou mais do que qualquer explicação teórica poderia deslocar. Ela supunha que eu sabia, e por supor isso, pôde falar o que jamais tinha dito a ninguém. É assim que o inconsciente aparece, na fala que só emerge quando há alguém que supostamente sabe. Por que Lacan insiste tanto nisso? Porque o sujeito suposto saber não é sobre ego, autoridade ou posição de mestre. É uma função estrutural. Enquanto o paciente supõe saber no analista, a transferência flui. Quando o paciente deixa de supor esse saber, por ruptura, por agressividade, por insight, começa o fim da análise. Sim, o final da análise só acontece quando o sujeito percebe que,
O saber não estava no analista. O saber sempre esteve em sua própria fala. O inconsciente não está no outro. O saber do sintoma é seu. E ele pode ocupar sua própria posição de sujeito. O grande paradoxo lacaniano. O analista ocupa um lugar de saber, para que o analisando descubra que o saber não estava ali. Como dizia Lacan, o analista é aquele que sabe que não sabe. E talvez essa seja uma das maiores éticas da psicanálise. Analista não sabe, mas sustenta o lugar. Esse é um dos pontos mais belos e mais desconfortáveis da ética psicanalítica. Quando Lacan diz que o analista ocupa o lugar de sujeito suposto saber, mas não sabe, ele está rompendo com toda a lógica da psicologia de conselhos, das terapias educativas e dos discursos de autoajuda. O analista é convocado a um paradoxo. Ele é colocado no lugar do saber. Assim que o paciente fala, ele supõe. Ele deve saber o que isso significa. Ele sabe porque eu sofro. Ele sabe para onde isso vai. É uma suposição espontânea, inconsciente, inevitável. Freud observou isso desde o começo, quando disse que o paciente o trata como alguém que deve saber a resposta. Mas o analista não sabe e não pode saber. Ele não sabe o que é melhor para o sujeito. Ele não sabe onde a análise vai dar. Ele não sabe qual é o desejo do outro. Como diz Lacan, o analista não sabe. Ele suporta o não saber. O saber não está na pessoa do analista. Está no discurso do analisando, emergindo, tropeçando, escapando pelas bordas da fala. Assim, o analista ocupa a função para desfazer a ilusão de saber. O analista não responde, não dirige, não educa. Essa é a ética que assusta. Ele não aconselha, ele não interpreta autoritariamente. Ele não oferece respostas prontas. Ele não assume o lugar de mestre. Porque se ele faz isso, ele mata o desejo do paciente, infantiliza o sujeito e reforça a alienação. É por isso que Lacan diz que a transferência é a colocação do saber no outro, e o trabalho analítico é atravessar esse lugar. O analista sustenta o lugar para esvaziá-lo. Esse é o ponto ético central. Ele aceita a posição que o analisando lhe confere, mas não se apropria dela. Ele deixa o saber circular, se deslocar, retornar ao sujeito. O objetivo é conduzir o analisando ao ponto em que ele perceba: o saber sobre mim não estava no analista, estava em mim. É quando a fantasia de alguém que sabe cai, e surge o sujeito do desejo. Em última instância, o sujeito suposto saber deve ruir. Se ele não cai, não há análise. O paciente continua achando que o analista é quem sabe. A clínica vira dependência, relação imaginária, tutela emocional. Lacan é preciso. O fim da análise é a queda do sujeito suposto saber. É quando o analista assume o próprio desejo, o próprio enigma, a própria responsabilidade pelo que faz da vida. A queda do sujeito suposto saber, o momento ético da análise. Quando o analisando começa a perceber que o analista não detém o saber que ele imaginava, algo profundamente transformador acontece. Lacan afirma: o saber não está no outro, está no próprio sujeito, embora ele não saiba. E é exatamente esse deslocamento que vira a chave da análise. Porque enquanto o paciente acredita que o analista sabe, ele não se responsabiliza pelo próprio desejo, não reconhece a lógica de suas escolhas, não ouve suas próprias associações,
permanece infantilizado diante de um outro suposto saber. A queda desse suposto saber é dolorosa, mas libertadora. Freud chamava isso de travessia da transferência, o momento em que o paciente deixa de buscar no analista um mestre e começa a se escutar. E Lacan reforça: a função do analista é fazer cair essa suposição para que o sujeito se encontre com o seu próprio saber inconsciente. O final de análise, o saber que retorna ao sujeito. Uma análise só avança de verdade quando o paciente aceita que ninguém sabe por ele. O saber não vem do analista, mas do seu próprio inconsciente. Ele abandona a fantasia de um mestre que vai salvá-lo e suporta a angústia de construir um saber sobre si. Quando o sujeito suposto saber cai, o analisando pode finalmente ocupar o lugar do sujeito do desejo. A função da queda do sujeito suposto saber. Quando falamos do sujeito suposto saber, não estamos falando de um detalhe técnico da teoria. Estamos falando da espinha dorsal da experiência analítica. A análise só começa porque alguém supõe um saber no outro, mas ela só se transforma quando essa suposição cai. Lacan é contundente. Quando o sujeito suposto saber cai, é o fim da transferência, mas não é um fim qualquer. É o fim de uma ilusão e o início de um sujeito. O que acontece quando essa queda ocorre? Primeiro, o analisando deixa de buscar respostas no analista. Ele deixa de esperar fórmulas, de aguardar diagnósticos salvadores ou interpretações mágicas. Segundo, ele passa a ouvir a si mesmo. A fala começa a produzir efeitos. As associações revelam sentidos. O inconsciente deixa de ser um enigma externo e passa a ser uma construção própria. Terceiro, o sujeito emerge onde antes havia dependência. O analisando deixa de terceirizar sua vida, seus amores, seus sintomas, passa a assumir a autoria do que faz sofrer e do que pode transformar. Quarto, o desejo se recoloca em cena. Sem o analista como garantia, mestre ou detentor de verdades, o sujeito finalmente encontra o que é seu desejo, sua responsabilidade, sua travessia. O núcleo ético disso tudo. A queda do sujeito suposto saber não é uma falha, é justamente o ponto de chegada. A psicanálise não promete saber, não promete respostas, não promete caminhos fáceis. Ela permite que cada um encontre o seu. E quando o paciente percebe que o saber nunca esteve no analista, mas sempre no seu próprio inconsciente, então a transferência se desfaz e o sujeito, enfim, se coloca diante da própria vida, não mais alienado no outro, mas responsável por si. Esse é o verdadeiro ato analítico. A função da queda do sujeito suposto saber. Quando entramos no coração da teoria lacaniana da transferência, encontramos uma ideia que, ao mesmo tempo, sustenta e desmonta toda a prática analítica: a queda do sujeito suposto saber. Lacan diz que a análise só existe porque o sujeito acredita que o analista sabe algo sobre ele. É esse crédito, essa aposta que move a transferência. Mas o movimento analítico, propriamente dito, começa quando esse saber suposto começa a desmoronar. E aqui está a chave. Quando o sujeito suposto saber cai, é o fim da transferência. Lacan. Não é um fim no sentido de ruptura, mas de transformação. A queda do saber suposto é o momento em que o sujeito deixa de esperar que o outro decifre sua vida e passa, finalmente, a escutar aquilo que produz no seu próprio discurso. O que muda quando esse saber cai? O analisando assume a própria vida. Ele deixa de viver como alguém que pergunta ao outro: o que devo fazer? E passa a perguntar a si mesmo: o que eu desejo?
As respostas prontas perdem sentido. Em vez de buscar explicações mágicas, o sujeito começa a sustentar perguntas verdadeiras, aquelas que produzem deslocamento, não alívio imediato. O sintoma deixa de ser um enigma que alguém poderia explicar e passa a ser um texto que o próprio sujeito escreve e que ele precisa ler. A responsabilidade retorna ao sujeito. Freud dizia que a análise é um processo de tornar consciente o que era inconsciente, mas Lacan acrescenta que isso implica assumir a própria posição no desejo. O sujeito abandona a fantasia de que existe alguém que sabe o que é melhor para ele. Esse é um ponto profundamente ético. Não há mestre, não há guru, não há líder iluminado. Há um sujeito que, ao falar, produz seu saber. Por que isso é tão difícil? Porque supor que o outro sabe é confortável, é infantil, é aconchegante, é regressivo, mas protege da angústia. A queda do sujeito suposto saber expõe o sujeito a algo que Freud já apontava como inevitável. Cada um deve encontrar por si mesmo o caminho para a maturidade. Freud. E Lacan radicaliza isso ao dizer que o saber não está no analista, está no inconsciente do analisando. O desfecho ético da análise. Quando o sujeito já não precisa mais do analista como aquele que detém o saber, algo finalmente se libera. O discurso se torna mais próprio, as repetições se tornam visíveis, o desejo começa a emergir de forma menos capturada. A vida começa a ser conduzida por escolhas, não por roteiros inconscientes. A queda do sujeito suposto saber não é um fracasso da análise. Ela é a análise. É o momento em que o sujeito pode, pela primeira vez, significar o que vive e não apenas sofrer o que repete. Para encerrar, eu gostaria de voltar ao ponto essencial que atravessa toda a prática psicanalítica. O analista não está ali para saber, está ali para sustentar o espaço onde o sujeito pode vir a saber de si. Essa formulação pode parecer simples, mas tem uma consequência ética profunda. Em um mundo saturado por especialistas instantâneos, por opiniões que se confundem com conhecimento, por pessoas que falam antes de pensar, a posição do analista é quase subversiva. Ele exige aquilo que Lacan chamava de não ceder ao desejo de ser mestre. O analista não compete com o paciente, não disputa saber, não apresenta diagnósticos como verdades absolutas, não oferece conselhos como respostas mágicas. Ele sustenta o que Lacan nomeou de lugar do outro vazio, aquele espaço onde o discurso do sujeito pode se produzir, tropeçar, retornar-se, reorganizar e ganhar sentido. Freud já dizia que o analista precisa suportar a suspensão de seu próprio julgamento. E Lacan completará: o analista deve operar a partir do não saber. Essa é a virada ética, quando o sujeito suposto saber cai, quando o analisando percebe que o analista não é detentor de uma verdade sobre sua vida, algo novo pode emergir. O sujeito passa a assumir responsabilidade pelo próprio desejo. Deixa de terceirizar sua história. Abandona a fantasia de que o outro sabe o que ele deveria fazer. Deixa de viver esperando respostas. Começa a produzir sentido. A análise só termina, ou melhor, só se transforma quando o sujeito se torna autor do próprio percurso. É a passagem da dependência ao desejo, da suposição ao reconhecimento, do você sabe por mim ao eu posso saber de mim. Por isso eu sempre digo, a ética da psicanálise é a ética do não saber. Ela exige silêncio onde o mundo exige ruído, paciência onde o mundo exige respostas rápidas, escuta onde o mundo exige opinião e, acima de tudo, humildade, a coragem de não saber. Jung dizia que pensar é difícil, por isso a maioria julga. Lacan diria que saber é uma construção, não um depósito.
E Freud lembraria que a cura começa quando o sujeito pode falar. Eu acrescento a partir da minha prática clínica. Saber de si é um processo. Isso acontece quando o analista não ocupa o lugar do mestre, mas o lugar ético que permite que a verdade do sujeito apareça. Muito obrigado.